Olá, pessoal! O objetivo deste vídeo é discutir sobre a felicidade em Aristóteles. E para a gente pensar sobre a felicidade, a gente tem que entender que a felicidade é uma questão da ética, a parte da filosofia voltada para as ações. E a ética do Aristóteles, né, é uma ética das virtudes, uma ética do bem viver. Ele está preocupado, né, com as ações virtuosas que temos durante a vida para daí se formar uma vida feliz. Mas vamos entender isso por partes. Né? O primeiro ponto que se tem é que todo conhecimento e trabalho visa um fim, um bem. Nada a gente faz simplesmente por fazer. Tudo que a gente faz tem algum motivo, tem um fim. Né? O fim é isso, é o objetivo pelo qual eu estou fazendo alguma coisa. E ele vê como fim, né, final, né, o fim último de todas as coisas, o objetivo real por trás de tudo, uma felicidade. Eu faço tal coisa, X ou Y, porque eu quero ser feliz, eu quero conquistar a felicidade. Essa ética da Aristóteles vai pensar então o bem viver, o bem agir, né, como uma eudaimonia, essa vida na qual eu cumpro as funções para a qual eu nasci para fazer, então eu me realizo enquanto pessoa, enquanto ser humano, e sou feliz. Né? Eudaimonia, esse eu aqui, é bom, e daimonia de um, de um gênio, né, que fica na sua cabeça. O daimon que vai, né, então ser um bom gênio que vai te orientar a ter boas ações. Né? A vida que quando você conquista a daimonia é porque você conquistou a felicidade, você teve ações virtuosas durante sua vida. E só para situar, né, esse pensamento grego, né, do Aristóteles, o pensamento grego antigo, entra no pensamento que tem um cosmos, né? Esse mundo ordenado, mundo organizado. Tudo, tudo ali encaixa uma coisa na outra. Nada está solto, nada é por acaso. O Sol tem uma função, tudo tem uma função. Meio que essa é a ideia. O Sol tem a função, é iluminar, né, para as plantas crescerem, para ter calor, etc. Aí à noite, né, a Lua tem outra função, iluminar a noite, etc. Né, o sapo tem a função, a vaca tá aí para dar leite, a galinha para botar ovo, os homens, né, para serem felizes, viver na cidade, se realizar enquanto homens, tudo, né, tem que se realizar enquanto aquilo que nasceu para cumprir, aquilo que nasceu para fazer. Não é por acaso. A árvore surgiu para dar frutos e fazer sombra e ocupar espaços da floresta, etc. Tudo tem um porquê, né? Tá organizado nesse mundo. O cosmos é o contrário do caos. O caos é tudo por acaso. Nada tem ordem, tudo acontece, é acidental. O cosmos não. Tudo está dentro de uma ordem, um mundo meio que fechado, onde tudo está bem encaixadinho ali, como se fosse um quebra-cabeça ou, né, como se fosse um relógio analógico que tem as pecinhas ali e cada uma é importante, né, para encaixar e uma roda a outra e faz o relógio funcionar. A ideia do cosmos é mais ou menos essa. E para entender nessa ideia de cumprir função, né, e se realizar, né, conquistar essa eudaimonia, né, ele vai falar, o Aristóteles, de ato e potência. Por exemplo, se eu nasci, né, para ser jogador de futebol e não me realizei enquanto tal, eu não cumpri aquela potência que eu tinha. Então eu não me realizo enquanto pessoa, porque eu nasci para ser um jogador de futebol e não fiz isso. Então eu não realizei minha potência. Então aqui a ideia, né, da semente e da árvore, né, toda semente, né, ela tem potência de ser árvore. Porém, todas as sementes vão ser árvores? A maioria não é, né, geralmente. Então, né, você tem a semente, essa potência de ser árvore, porém, só quando ela se realiza enquanto árvore, né, ela se realiza enquanto tal, em ato. Né? Ela tem potência para ser árvore, mas só quando ela se realiza em ato, de fato, né, que ela se realiza. Então, o ser humano é assim.
né? Os homens nascem, cada um para cumprir uma função, porém, nem todos vão se realizar. Então, provavelmente, nem todo mundo vai ser feliz. É mais ou menos esse o caminho assim que ele toma para pensar a felicidade, pensar o que é a vida boa, esse bem viver, esse estado de eudaimonia. Então, para situar melhor, né, o bem, o fim, o que é o bem de uma ação? Né? Aquilo em cujo interesse se fazem todas as outras coisas. Eu faço isso para alcançar tal coisa. Por exemplo, para que existe a medicina? Porque as pessoas querem ter saúde. Por que eu vou querer criar estratégia numa guerra? Porque eu quero vencer essa guerra. Ou num jogo, né? Eu vou criar uma estratégia para vencer um jogo, para vencer uma guerra. Então, o fim da estratégia ela não existe à toa. Eu quero vencer, por isso que eu crio estratégia. De uma arquitetura, né? Vou criar uma arquitetura pensando que eu quero ter uma casa. Então, tudo tem um fim. Né? A arquitetura não existe por si só. Não é só para criar prédios e deixá-la, não, né? Para determinados fins, né? Pode ser casa, um ambiente público, uma empresa, etc. Tudo visa um fim. Esse propósito, né? A finalidade. Esse bem, né? Esse bem, essa finalidade, esse fim para que eu faça alguma coisa, objetivo. E todo o resto se faz, né? Tudo se faz em vista dessa finalidade. Tudo tem como objetivo um fim. Então, o que é essa finalidade, né? É o bem realizável mediante a ação. Aquilo que eu conquisto com a ação. Essa é a finalidade. É a finalidade da medicina, a saúde, da estratégia, a vitória. E aí a gente vai chegar na ideia da felicidade. Ele vai dizer, o Aristóteles, que existe um sumo bem, né? Que a própria saúde, a ideia da casa, a ideia da vitória, visa um sumo bem, um algo absoluto. Porque a casa é um motivo específico, né? Eu quero abrigo, né? Visa se ter um abrigo. A saúde, né? Eu quero ter saúde para viver bem, etc. E aí que tá. Né? Eu quero uma casa para viver bem. Eu quero ter saúde para viver bem. Quero, né, uma estratégia no jogo para poder viver bem. Vencer a guerra para poder viver bem. Então, esse viver bem, né, é viver feliz, é ser feliz. Para Aristóteles, todas as ações visam, né, esse fim absoluto que é a felicidade, que é aquilo que eu desejo por ela mesma. Eu não quero a felicidade para ter outra coisa. Eu quero ter saúde para ter felicidade também. Mas a felicidade eu quero por ela mesma. Eu até cito no texto para Aristóteles, né? As pessoas querem honra, prazer e razão, né? Que são virtudes que a gente escolhe por elas mesmas, né? Eu quero ser honrado, eu quero ser prazeroso, né? Ter prazer, eu quero ter razão. Porém, não quero honra só por ela mesma. Também, né? Tipo, eu quero honra pela honra, mas também porque essa honra me traz felicidade. Eu quero ter o poder da razão, de raciocinar e de poder viver a vida em comum, porque lembra do Logos, o homem é um ser político, só se realiza na cidade, então só pode ser feliz na cidade, mas se realiza enquanto homem na vida comum. E esse interesse de ter da razão do Logos é que me permite viver em comum. Então eu quero razão para viver comum, para viver com as outras pessoas e ser feliz. Essa é a lógica do pensamento do Aristóteles, pensando a felicidade. Tudo o que eu faço visa ser feliz, visa a felicidade, visa uma vida plena, um bem viver. Então, né, basicamente corroborando essa ideia, a felicidade ela é um objetivo absoluto. Né, eu quero a felicidade, quero ter essa vida plena. Né, tudo que eu faço é para visando a felicidade. Então, seja honra, seja saúde, seja razão, tudo está relacionado a esse absoluto. Né, tudo está a felicidade ali. Então, ela é absoluta. É uma ação, um fim absoluto. E ao mesmo tempo é um fim autossuficiente. Né? Ela não depende de outros fins. Eu quero a felicidade só por ela mesma. Não quero, por exemplo, a honra, que é pela honra e pela felicidade. A saúde, que é pela saúde e felicidade. Não, a felicidade não. Ela é absoluta, tudo que eu quero é porque eu quero ser feliz.
e autossuficiente, porque eu quero a felicidade só por ela mesma, só pela felicidade. Então, toda a finalidade da ação, tudo que eu quero, tudo que eu faço, visa nada mais e nada menos que a felicidade. Para entender melhor ainda essa ideia, né? O ser humano, né, qual é a função do ser humano? Né? Por que ele existe? Para o Aristóteles, né, o humano existe, né, para realizar essa atividade da alma em consonância com a virtude. Atividade da alma. Se vocês lembrarem lá do que a gente viu sobre o homem para o Aristóteles, né, essa noção de alma aqui, né, cada um nasceu para cumprir uma função. As almas são diferentes. É a ideia de que cada um nasceu para realizar algo. Então a minha alma é uma alma, por exemplo, de artesão. Eu nasci para criar coisas manualmente, né? Seja armamentos de guerra, objetos para usar em casa, etc. Eu nasci para isso. Então, essa atividade da minha alma, eu vou estar realizando aquilo que eu nasci para fazer. Ou, por exemplo, nasci para ser um soldado para defender a cidade. Essa é a atividade da minha alma. Se eu estiver fazendo qualquer outra coisa, eu não estou realizando isso. Além do mais, né, eu tenho a virtude como hábito, ou seja, essa atividade da alma, em consonância com a virtude é ação boa. Porém, essa ação boa tem que ser um hábito. Uma pessoa virtuosa que tem boa ação, não é a que tem uma boa ação uma vez na vida, aquele ápice, nossa, boa ação, mas depois nunca mais tem ações boas. Ou tem lá de vez em quando. Isso não é ser virtuoso. Virtuoso, para Aristóteles, é um hábito. É bacana a gente pensar, por exemplo, o que é um bom jogador de futebol? Quem que o técnico vai querer para o time? Um jogador que lá de vez em quando tem um desempenho muito bom, mas é muito raro, ou aquele jogador que é bom todo jogo, que ele sabe que vai poder contar, que ele vai ser bom em qualquer situação, em todo jogo ele vai ser bom, porque é um hábito, essa ação virtuosa, essa boa ação, ele vai realizar bem essa sua função, essa sua ação sempre, cotidianamente. Uma pessoa simpática, ela não é simpática, né, uma vez na vida, muito simpática, muito legal, e depois o resto do dia, dos dias, né, essa pessoa não é muito simpática, não é muito bacana com as pessoas, trata mal os outros. Então, como que eu vou dizer que ela é simpática? Porque é um hábito, né, é corriqueiro daquela pessoa, todo dia ela é virtuosa daquele jeito. A pessoa simpática é simpática todo dia, é hábito. A boa ação é hábito. Então, nesse pensamento do Aristóteles, a vida feliz é a vida inteira. Porque se a boa ação, a virtude é hábito, não depende só de um ato isolado. Depende de toda a vida. Depende de todo um conjunto. Fazer aquilo que nasceu para fazer, né, cumprir essa função, essa atividade da alma. Eu fiz aquilo que eu nasci para fazer. Eu tenho essa virtude como um hábito. Eu sempre tenho, então, essas atitudes. Então, um jogador de futebol é aquele que joga bem. Então, esse estado de eudaimonia, do bem viver, eu só vou ter noção no fim da vida. É aí que eu vou saber se eu tive uma vida feliz, jogando pela minha vida inteira. Se eu fui virtuoso, né, habitualmente. Todos os dias eu mantive aquela boa ação, a boa virtude, eu agi bem, eu cumpri aquilo que eu nasci para fazer, eu me realizei enquanto pessoa. Né, se eu nasci para ser, sei lá, cantor, enquanto eu me realizei para ser cantor, né, me realizei enquanto isso, né, pensando na semente, a árvore, né, a pessoa nasce numa semente de artista, por exemplo, e só se ela realizar isso, né, se tornar de fato um artista, ela vai ser feliz. E se manteve essa ação virtuosa durante a vida inteira. Esse conjunto todo dessas ideias é o que vai fazer a felicidade para Aristóteles, essa vida feliz, a eudaimonia. E aí, pessoal, a gente vai para as questões, né, do livro lá. Questão 1, Aristóteles afirma:
Chamamos de absoluto e incondicional aquilo que é sempre desejável em si mesmo e nunca no interesse de outra coisa. E, em seguida, identifica esse bem a felicidade. Justifica essa ideia. Ou seja, para Aristóteles, né, o absoluto e incondicional, aquilo que a gente sempre deseja por ele mesmo, né, e nunca no interesse de outra coisa, a gente quer o outro, né, ele vai dizer que é a felicidade. A felicidade é aquilo que a gente quer, né, por absoluto e incondicionalmente. Aquilo que a gente quer pelo que é e nunca pelo interesse em outra coisa. É para explicar essa ideia. E na 2, né, qual é, para Aristóteles, a função do ser humano? Em que sentido a conclusão do filósofo relaciona ética e felicidade? Então, aqui, o que o ser humano nasceu para fazer? Essa é a função. E, né, como que ele vai fazer essa relação entre ética e felicidade? Ética, então, essa filosofia pensando a ação, né, de que maneira ele vai relacionar a questão da ação, do bem agir, com a felicidade. Acho que, pelo que foi comentado aqui, é uma atividade até razoavelmente ok para responderem. E é isso, pessoal. E para encerrar, pessoal, a atividade em si, a questão do Enem, que está lá na atividade que enviei para vocês. A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados como na inscrição existente em Delfos. Das coisas, a mais nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos estes atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas a melhor, nós a identificamos como felicidade. Então, identificar aqui, né, ele vai colocar, né, o Aristóteles no seu livro A Política. A felicidade, então, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível, ou seja, que dá mais prazer, coisa do mundo. Então, é melhor, é mais nobre e dá mais prazer. Além disso, né, não está separado, né, de outras coisas. Tudo está nesses atributos, essas qualidades, né, na mais excelente das atividades. E a melhor atividade, né, a coisa mais excelente de tudo, é a felicidade. É o fim de toda ação. E aí que está, né? A reconhecer na felicidade, a reunião, os mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como. Seria então a busca por bens materiais e títulos de nobreza? É isso que é felicidade para ele? B. Plenitude espiritual e ascese pessoal? C. Conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas? D. Finalidade das ações e condutas humanas? Ou E. Expressão do sucesso individual e reconhecimento público? E aqui, pessoal, é só focar naquilo que a gente já discutiu. É felicidade como a melhor coisa, a mais nobre, aprazível, né? Aquilo, né, a qual nós desejamos, a ideia do bem. O bem é a felicidade para Aristóteles. É o que move as ações. Então, né, e é uma questão de ética. Então, a partir daí, acho que vocês conseguem identificar qual seria a questão, a alternativa correta. E é isso, pessoal. Obrigado, valeu, falou.